Em meio às paisagens áridas da Austrália, milhões de cabras são criadas e gerenciadas com cuidado para abastecer os mercados globais de carne. A partir de grandes rebanhos em áreas abertas, os agricultores australianos desenvolveram uma indústria pecuária única, que combina o pastejo natural com tecnologia moderna. A jornada de cada cabra, do nascimento até o mercado, faz parte de um processo cuidadosamente planejado e controlado. Atualmente, estima-se que existam mais de 900 milhões de cabras no mundo, concentradas principalmente em regiões áridas e semiáridas. A Índia lidera o ranking global, com cerca de 150 milhões de cabras, representando a maior parcela da população mundial. A China vem em seguida, com mais de 130 milhões, onde as cabras são criadas principalmente em áreas rurais para a produção de carne, leite e couro. Na África, a Nigéria possui aproximadamente 88 milhões de cabras, o Paquistão cerca de 82,5 milhões e Bangladesh quase 60 milhões. Em comparação com esses grandes produtores, a Austrália não está entre os países com maior número de cabras. No entanto, sua força não está na quantidade, mas na forma como os animais são criados comercialmente, reunidos e processados para produzir carne caprina de alta qualidade voltada à exportação. Somente em 2024, a Austrália processou cerca de 3,4 milhões de cabras, produzindo mais de 54 mil toneladas de carne caprina. O país respondeu por aproximadamente 55% das exportações globais de carne de cabra em volume, mantendo sua posição como o maior exportador mundial desse produto. Graças ao clima seco, às vastas áreas de pastagem natural e aos modernos sistemas de manejo pecuário, as cabras se adaptam bem a regiões onde outros tipos de gado têm dificuldade para sobreviver. Para milhares de agricultores australianos, a caprinocultura não é apenas um meio de subsistência, mas também uma forma de transformar condições naturais severas em valor econômico de longo prazo. Em estados como Nova Gales do Sul, Queensland e Austrália do Sul, as cabras são criadas em propriedades que se estendem por milhares de hectares, onde a vegetação é escassa e o solo pouco adequado para a agricultura. Os animais vivem em condições quase naturais, alimentando-se sozinhos de capim, arbustos, folhas e fontes naturais de água. Em vez de manter as cabras em galpões pequenos, os produtores constroem grandes cercas perimetrais ao redor das áreas de pastejo. Eles patrulham regularmente a terra, fazem a contagem do rebanho, monitoram a saúde dos animais e recolhem aqueles que atingiram o peso ideal para o mercado. Esse sistema reduz significativamente os custos com ração, aproveita terras marginais e funciona bem em regiões remotas, distantes dos centros urbanos. A cadeia produtiva da carne caprina começa com a seleção das raças. Os agricultores australianos geralmente criam raças especializadas para a carne, como Boer e Kalahari, ou cruzamentos conhecidos pelo rápido ganho de peso, carne firme e alta adaptação a ambientes adversos. Os animais destinados à reprodução são escolhidos com base em estrutura corporal equilibrada, pernas fortes, pelagem saudável, resistência a doenças e bom desempenho reprodutivo. Um reprodutor de alta qualidade pode cobrir 30 a 40 fêmeas por estação de reprodução. Durante a estação de acasalamento, os produtores selecionam fêmeas saudáveis, com condição corporal estável e vacinação em dia. Alimentos com maior valor energético e suplementos minerais são fornecidos para prepará-las para a gestação. Em média, a gestação de uma cabra dura cerca de 150 dias, ou aproximadamente 5 meses. A saúde da mãe influencia diretamente a saúde dos filhotes. As fêmeas gestantes continuam pastando em áreas naturais, mas recebem suplementação mineral adicional. Água potável limpa deve estar sempre disponível, pois a desidratação reduz o consumo de alimento e prejudica o desenvolvimento fetal.
Os abrigos para cabras prenhes devem ser secos, bem ventilados e protegidos da chuva e do vento. Em regiões com clima extremo, os agricultores instalam estruturas simples de sombra. As fêmeas são monitoradas de perto para identificar sinais de alerta, como perda de apetite, dificuldade de locomoção ou emagrecimento. No momento do parto, a maioria das cabras dá à luz 1 ou 2 filhotes, sendo os partos gemelares bastante comuns e, ocasionalmente, trigêmeos. Em muitas fazendas australianas de carne caprina, a taxa de partos gemelares varia entre 40% e 50%, considerada um excelente desempenho reprodutivo. Os filhotes recém-nascidos geralmente conseguem ficar em pé e mamar dentro de 1 a 2 horas. Nas primeiras 24 horas, eles precisam ingerir colostro suficiente para desenvolver imunidade. Caso a mãe produza leite insuficiente, os agricultores fornecem substituto lácteo para garantir o desenvolvimento dos filhotes. Nas primeiras semanas após o nascimento, os cabritos dependem principalmente do leite materno. Os currais devem estar limpos, secos e forrados com palha ou capim seco para manter o calor. Temperaturas estáveis e proteção contra correntes de ar são essenciais, pois os filhotes são muito sensíveis ao frio e à umidade. Um manejo inadequado nessa fase pode resultar em taxas de mortalidade entre 5% e 10%. A partir da 3ª ou 4ª semana, os filhotes começam gradualmente a consumir capim macio, folhas tenras e ração suplementar, embora o leite ainda seja a principal fonte de nutrição. Por volta dos 3 meses de idade, eles normalmente pesam entre 8 e 15 quilos, dependendo da raça e do manejo. Essa fase continua sendo sensível, por isso os agricultores mantêm o calendário de vacinação, a vermifugação regular e o monitoramento mensal do peso. Filhotes mais fracos ou com crescimento lento são separados para cuidados especiais. A fase de criação dos cabritos é considerada a base de todo o ciclo produtivo. Animais saudáveis e com crescimento rápido têm maior chance de se tornar cabras de corte de alta qualidade ou reprodutores. Com bom manejo, muitas fazendas australianas mantêm as perdas abaixo de 5%, um índice significativamente menor do que em muitos outros países. À medida que as cabras crescem, elas são separadas entre animais de reposição e animais destinados ao abate. Os rebanhos são divididos por idade para facilitar o manejo. O pasto natural continua sendo a principal fonte de alimentação, complementado por arbustos e plantas nativas. Os produtores também podem adicionar grãos, ração comercial ou subprodutos agrícolas para acelerar o ganho de peso. Em média, uma cabra adulta consome cerca de 2 a 4 quilos de forragem verde por dia. A água limpa deve estar sempre disponível, pois a falta de água reduz o consumo de alimento e retarda o crescimento. Suplementos minerais e vitamínicos também são fornecidos para fortalecer a imunidade e o desenvolvimento ósseo. O manejo do rebanho é o principal fator que determina a eficiência produtiva. Em muitas grandes fazendas australianas, as cabras recebem brincos eletrônicos de identificação desde jovens. Cada brinco possui um código único vinculado a um software de gestão da fazenda. Com a leitura do chip, os produtores podem acessar instantaneamente idade, peso, histórico de vacinação, registros reprodutivos e estado de saúde. As cabras também passam por verificações regulares de saúde. Qualquer animal que apresente sinais de doença é isolado para tratamento, evitando a propagação de enfermidades. Graças ao controle rigoroso, as taxas anuais de mortalidade e perdas geralmente permanecem abaixo de 5%. Como os rebanhos pastam em áreas extremamente extensas, algumas propriedades têm vários milhares de hectares. Os agricultores não dependem apenas de inspeções a pé. Eles utilizam veículos utilitários, cães de trabalho para reunir as cabras e, em regiões mais planas, cavalos para patrulhas prolongadas.
Em operações de grande escala, drones são usados para monitorar os rebanhos do alto, ajudando a identificar animais perdidos, presos ou com comportamento incomum. Em alguns casos, helicópteros são contratados por hora para inspecionar rapidamente áreas muito amplas. A criação de cabras na Austrália enfrenta desafios, sendo o principal deles o clima extremo. A maioria das regiões produtoras é árida ou semiárida, com chuvas escassas e irregulares. Secas prolongadas podem secar pastagens e fontes de água, obrigando os produtores a comprar feno e ração de regiões distantes, a custos elevados, ou até mesmo a reduzir o tamanho do rebanho. A vida selvagem também representa riscos. Cães selvagens, cangurus e outros animais podem atacar as cabras, especialmente os filhotes recém-nascidos. Além disso, cabras ferais que entram no rebanho podem introduzir doenças e dificultar o controle populacional, tornando indispensáveis cercas resistentes e inspeções frequentes. Cabras destinadas à produção de carne geralmente são vendidas quando atingem um peso vivo entre 25 e 35 quilos, normalmente aos 6 a 9 meses de idade. Nessa fase, a carne é macia, magra e de alta qualidade. Manter as cabras por mais tempo resulta em ganho de peso mais lento e custos de alimentação mais elevados, sem um retorno econômico proporcional. Por isso, os produtores planejam cuidadosamente o momento da venda. Antes do abate, as cabras são reunidas em centros de coleta para inspeção sanitária e classificação. Em seguida, são transportadas em caminhões especializados, com boa ventilação e densidade adequada, para minimizar o estresse. Um único caminhão costuma transportar entre 100 e 300 cabras, dependendo do tamanho e do peso. A distância e a duração do transporte são planejadas para manter os animais saudáveis e reduzir perdas. O abate é realizado seguindo métodos humanizados com foco na redução do estresse. Após o abate, as carcaças são limpas, evisceradas, lavadas e rapidamente resfriadas para preservar a qualidade. O peso médio da carcaça é de cerca de 15 a 17 quilos por animal. Todo o processo segue normas rigorosas de segurança alimentar e bem-estar animal. A carne é então classificada por tamanho e qualidade. Parte é vendida no mercado interno como carne fresca, mas a maior parte é destinada à exportação. Os produtos incluem cortes frescos e congelados, carne em cubos, carne moída, embutidos e outros itens processados, todos embalados sob rígidos padrões de higiene. Aproximadamente 90% da produção australiana de carne caprina é exportada. Os Estados Unidos são o principal mercado, respondendo por cerca de 60% das exportações, seguidos pelo Oriente Médio, Ásia e África. A carne é congelada e enviada para diversos países ao redor do mundo. A caprinocultura gera valor econômico significativo para os agricultores australianos, especialmente em regiões secas onde a agricultura tradicional é difícil. Ela aproveita pastagens naturais, cria empregos no meio rural e ajuda a controlar a vegetação invasora, reduzindo o risco de incêndios florestais. As cabras também melhoram as condições do solo ao consumir plantas lenhosas, permitindo a regeneração do capim. Desde fêmeas gestantes pastando em vastas áreas naturais, passando por filhotes criados com manejo cuidadoso, até se tornarem alimento para milhões de pessoas em todo o mundo, a criação de cabras representa uma jornada longa e complexa. Por meio de manejo científico, controle rigoroso do rebanho e sistemas modernos de processamento, a Austrália se consolidou como um dos principais produtores de carne caprina do mundo, transformando condições naturais severas em uma vantagem econômica sustentável. Se você achou este tema interessante, acompanhe para conhecer mais histórias únicas sobre a pecuária ao redor do mundo. Você sabe de onde vem a fonte de proteína mais barata e popular nos EUA?
A resposta é o frango. Em média, cada americano consome mais de 46 quilos de carne de frango e quase 273 ovos por ano. Para fornecer essa quantidade enorme de alimentos a um preço baixo, os agricultores são forçados a criar frangos em uma escala sem precedentes na história. Então, como eles conseguiram criar milhões de frangos simultaneamente enquanto controlavam doenças, ração e custos de produção? Os Estados Unidos são o maior produtor de frangos de corte do mundo, com um rebanho total de mais de 514 milhões de cabeças. Para operar um sistema tão gigantesco, a indústria de frangos de corte construiu um processo de industrialização extrema, otimizado desde a incubação dos ovos até o momento em que as aves são levadas para o processamento. O processo começa com a seleção dos ovos. Apenas aqueles de maior qualidade são colocados na incubadora. Os ovos são incubados por 21 dias a uma temperatura constante de 37,8 graus Celsius e são girados continuamente para que o embrião se desenvolva de forma uniforme. Quando os pintinhos nascem, eles não são levados diretamente para a fazenda. Primeiro, cada um passa por uma verificação de saúde e vacinação, um passo obrigatório para minimizar os riscos de doenças em todo o lote. Aqueles que atendem aos requisitos passam pela debicagem com tecnologia infravermelha para evitar que biquem uns aos outros. Os que não atingem os padrões são descartados. Depois, as aves são transferidas para galpões de engorda. Cada galpão pode conter até 40 mil aves. Elas ficam confinadas durante toda a vida e nunca veem a luz do sol. O espaço vital de cada frango varia entre apenas 0,09 a 0,14 metros quadrados. A temperatura no galpão é sempre mantida alta para que as aves não gastem energia para se aquecer, direcionando toda a energia para o ganho de peso. O ciclo claro-escuro também é estritamente controlado, com mais horas de luz, para forçar os frangos a comerem mais. A alimentação consiste principalmente de milho e soja, combinados com ração mista ou pellets de crescimento. Em média, cada frango de corte consome cerca de 4 a 5 quilos de ração nas poucas e curtas semanas de sua vida. Tudo isso é feito para que o frango atinja rapidamente o peso comercial de cerca de 2 a 3 quilos no menor tempo possível. Após apenas cerca de 6 semanas, os frangos de corte já são considerados prontos para o abate, incrivelmente rápido se comparado às 20 semanas das raças de crescimento natural. Mas por trás dessa velocidade de crescimento está uma estrutura industrial complexa. A maioria dos frangos é criada sob o modelo de produtores integrados, contrato, onde as corporações mantêm o controle dos processos de alto lucro e baixo risco. Elas obtêm lucros recordes, enquanto os agricultores, que cuidam diretamente das aves, têm pouca voz e lucros baixos. A escala massiva de produção também deixa marcas pesadas no meio ambiente. Essas mega fazendas descartam grandes quantidades de esterco e camas sujas, que podem chegar a 544 quilos por dia. Eles precisam usar esteiras transportadoras para retirar os dejetos. Parte dos resíduos é espalhada nos campos ao redor como fertilizante. Se os limites permitidos forem excedidos, a água da chuva os levará para rios e riachos, causando danos graves ao ecossistema e aos recursos hídricos. Apesar das controvérsias, como o lucro gerado é imenso, muitas corporações da indústria avícola continuam mantendo esse modelo de criação.
Ao sair da fazenda, uma engrenagem ainda maior assume o controle. Em todos os EUA, existem atualmente 2.979 fábricas de processamento de frango inspecionadas sob padrões federais. Todos os dias, 202 milhões de frangos são abatidos. Isso significa que mais de 140 mil aves são mortas a cada minuto. Nessas fábricas, o tempo é o fator decisivo. O processo começa quando o frango é mergulhado em água fervente, e logo em seguida, as penas são removidas completamente em apenas 30 segundos por equipamentos especializados. Depois, a cabeça é removida e as vísceras são limpas com alta precisão. O corpo do frango é então colocado em um tanque de água salgada por cerca de 3 minutos para limpeza e redução do risco de infecção bacteriana. Os trabalhadores filtram e classificam cada parte: coxas, asas e peito. Finalmente, as deliciosas partes do frango são verificadas quanto à qualidade e embaladas, prontas para distribuição. Tudo ocorre em uma linha de produção fechada, contínua e sem paradas. Nas lojas de varejo, o peito de frango desossado e sem pele continua sendo a parte preferida dos consumidores americanos, seguido pelas asas e coxas. De acordo com as previsões, a produção de frangos de corte nos EUA aumentará para 21,82 milhões de toneladas em 2026, mostrando que a demanda por carne de frango ainda cresce fortemente, apesar da escala já gigantesca. Se compararmos a gigantesca indústria avícola dos EUA a um gigante, os frangos de corte seriam apenas um braço, enquanto as galinhas poedeiras seriam o coração que trabalha silenciosamente e sem parar. Até o início de outubro de 2025, os EUA tinham mais de 296 milhões de galinhas poedeiras comerciais. Mais da metade delas é criada em galpões industriais, onde todo o ambiente é controlado por computadores. Nessas fazendas, a temperatura, a umidade e a iluminação são otimizadas para estimular a postura. Luzes fluorescentes simulam 15 horas de luz do dia, estendendo o tempo de atividade biológica das aves. A dieta também é cuidadosamente calculada. Ao contrário dos frangos de corte, as galinhas poedeiras são alimentadas com ração farelada em vez de pellets. O objetivo não é o crescimento rápido, mas sim prolongar o tempo de alimentação e limitar o ganho de peso, pois galinhas muito gordas botam menos ovos. No entanto, nos últimos tempos, cada vez mais consumidores se opõem a esse modelo de confinamento em gaiolas. Eles argumentam que isso não passa de uma forma de maus tratos aos animais. Por isso, o modelo de galinhas criadas soltas começou a crescer com mais força. Nesse modelo, as galinhas são soltas em pastagens todas as manhãs, livres para ciscar, comer insetos, viver em um ambiente mais natural e usar ninhos simples. Segundo o USDA's Agricultural Marketing Service, em 2026, cerca de 76% das galinhas nos EUA precisarão ser criadas nesse modelo para atender à demanda por ovos e aves livres de gaiolas. Independentemente do modelo, o ciclo biológico da galinha não muda. Elas começam a botar ovos por volta das 19 semanas de idade, e cada uma só pode botar, no máximo, um ovo por dia. Isso ocorre porque o processo de formação de um ovo, da gema, clara e membranas até a casca, leva de 24 a 26 horas. Em média, uma fazenda de grande porte pode produzir até 1.800.000 ovos por semana.
Esse ciclo de exploração não dura para sempre. A vida útil das poedeiras comerciais geralmente termina após cerca de 96 semanas, quase 2 anos, antes de serem descartadas para dar lugar a uma nova geração, mantendo o fluxo de ovos para o mercado. Assim que um ovo é posto, sua jornada é automatizada quase instantaneamente. Esse sistema ajuda a aumentar a eficiência, economizar custos de mão de obra e reduzir a taxa de ovos quebrados para menos de 0,1%, um número extremamente baixo na produção industrial. Primeiro, os ovos rolam para a esteira na frente da gaiola. Dali, são transferidos para uma esteira maior que corre diretamente para a sala de embalagem. Enquanto isso, o esterco cai pelo fundo da gaiola e é levado por uma esteira separada, garantindo que o ovo não entre em contato com os resíduos. Na área de limpeza, os ovos passam por uma lavadora que usa sabão e desinfetante a uma temperatura de 45 graus Celsius para uma limpeza completa. Logo em seguida, passam por um secador por exatos 5 segundos, tempo suficiente para evaporar toda a umidade. No entanto, esse processo de lavagem úmida também remove a cutícula protetora natural da casca. Portanto, os ovos processados devem obrigatoriamente ser armazenados na geladeira para evitar o crescimento de bactérias. Em seguida, vem a fase de inspeção e classificação, onde a velocidade atinge níveis impressionantes. Esse sistema pode processar até 144 mil ovos por hora. Os trabalhadores fazem uma inspeção visual, removendo sujeiras e ovos rachados. Cada ovo é candelado sob um feixe de luz forte, permitindo que especialistas e câmeras detectem defeitos internos. Depois são colocados em balanças eletrônicas, sendo classificados automaticamente por tamanho: pequeno, médio, grande ou extra grande. Na etapa final, a máquina de embalagem automática coloca os ovos nas bandejas, com a extremidade maior voltada para cima para manter a gema centralizada. Cada ovo é carimbado com o número do lote para controle de qualidade, e a caixa recebe a impressão da data de validade antes de sair da linha. Os ovos que não atendem aos padrões de classe A, incluindo ovos levemente rachados, com formato irregular ou defeitos internos, não são desperdiçados. Em vez disso, são enviados para fábricas de processamento de ovos líquidos. Nessas fábricas, os ovos passam por um processo especializado. Primeiro, máquinas automáticas modernas quebram as cascas e separam a gema da clara, com capacidade para mais de 2 milhões de ovos por dia. Em seguida, os ovos são batidos em grandes recipientes. A parte do ovo líquido é pasteurizada por tratamento térmico para eliminar bactérias nocivas, como a salmonela. Finalmente, o ovo líquido é resfriado rapidamente e embalado em sacos ou caixas grandes para fornecimento a fabricantes de alimentos. Esses produtos são ingredientes essenciais em muitos alimentos conhecidos, incluindo maionese, misturas para bolos e molhos para salada. A indústria avícola americana não opera por emoção, mas por números, velocidade e otimização extrema. Mas à medida que a escala continua crescendo, a questão não é mais apenas quanto pode ser produzido, mas sim até que ponto aceitamos esse modelo de produção. Entre eficiência econômica, bem-estar animal e impacto ambiental, qual é o limite razoável para uma indústria que não pode parar? Você acha que a indústria avícola americana está no caminho certo ou foi longe demais? Deixe sua opinião nos comentários.
Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos conteúdos sobre agricultura e produção em larga escala.